Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus, que a paz dele encha o nosso coração nessa manhã. Profeta Miqueias, capítulo 3. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo, eles arrancam a pele, quebram seus ossos, repartem em pedaços, os que vão à panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor, a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados, os adivinhos serão humilhados, todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Miqueias capítulo 3 nos fala sobre a corrupção das autoridades. Lembrem os irmãos que Miqueias profetiza antes da queda do Reino do Norte e também posteriormente o cativeiro do Reino do Sul. Israel e Judá estavam contaminados, estavam ainda que mantendo as reuniões, os cultos, teoricamente eles estavam servindo a Deus, mas o coração deles estava longe de Deus, contaminados pelo pecado, contaminados pela ganância, pela imoralidade. E agora no capítulo 3 nos mostra uma realidade que geralmente está associada à apostasia do povo de Deus. As autoridades estavam contaminadas, as autoridades estavam corruptas. Que autoridades? Autoridades do governo e as autoridades espirituais. Então perceba comigo em Miqueias capítulo 3, que tanto os governantes quanto os profetas e sacerdotes, todos estavam praticando a injustiça, a corrupção, defraudando as pessoas. E é importante pensarmos um pouco nisso, porque algumas pessoas acham que corrupção, mentira, ganância são pecados menores. Quando a gente fala de alguém que agrediu o outro, alguém que roubou diretamente, tirou do outro. Mas quando a gente fala de corrupção, injustiça, para alguns isso é um pecado menor. Mas a corrupção e a injustiça matam inocentes, exploram os mais pobres, rouba a esperança das pessoas, tira do coração da sociedade o senso de punição, o senso de ética, o senso de moral,
Então, a injustiça e a corrupção praticada pelas autoridades do governo e por autoridades espirituais, líderes que deveriam ensinar o povo a andar com Deus, traz grande desgraça, traz grandes prejuízos, traz destruição para a sociedade, traz contaminação espiritual para os que se aproximam de Deus de maneira às vezes sincera e se reúnem na casa de Deus, mas quando a liderança está vivendo longe de Deus, isso é uma profecia de tragédia, porque Deus é justo juiz, Deus é santo, Deus é verdade, Deus é puro, e tudo que se opõe a isso, se opõe a Deus, e tudo que se opõe a Deus terá consequências gravíssimas. Nós precisamos amar o que Deus ama, nós precisamos amar quem Deus é, nós precisamos amar, andar na verdade, e não apenas usar o nome de Deus, ou se esconder por trás do que a gente consegue, ou das nossas virtudes, ou da nossa autoridade. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, que toda autoridade é instituída por Deus. Deus é quem estabelece todas as autoridades. Nós temos hoje um presidente, governadores, prefeitos, nós temos na igreja do Senhor Jesus pastores, líderes, presbíteros, cada denominação tem alguns nomes mais específicos, e a Bíblia diz que Deus é quem permite todas as autoridades, porém Deus também responsabiliza todas as autoridades. O fato de Deus permitir um cargo de autoridade não significa que Deus está aprovando aquela pessoa. Por isso a Bíblia diz que nós devemos orar, 1 Timóteo capítulo 2, nós devemos orar por todos que estão investidos de autoridade, para que nós tenhamos uma vida tranquila, no sentido de que estamos apresentando eles diante do Senhor, estamos guardando o nosso coração de não se rebelar contra eles, e até quando eles pecam deliberadamente, guardar o nosso coração para não ficarmos amargos, murmuradores, e começarmos a amaldiçoar as autoridades, porque a Bíblia diz que nós devemos abençoar as autoridades e honrar e se sujeitar. Vale a pena ler Romanos capítulo 13 para uma compreensão melhor sobre isso. Capítulo 3 então de Miqueias nos mostra que as autoridades estavam corruptas, ou seja, por que Deus permite autoridades? Toda autoridade foi instituída por Deus para que nós possamos ensinar e preservar a justiça. Toda autoridade é colocada por Deus de alguma forma para ensinar e preservar a ordem social, a boa convivência, a igualdade, a proteção. Na verdade, toda autoridade Deus coloca como parte da graça comum dele, para que a sociedade não se destrua ou se autodestrua de maneira deliberada, porque Deus colocou autoridades para limitar a propagação da iniquidade. Mas a gente percebe, tanto nesse texto bíblico, como na história da humanidade, que a tendência para as autoridades se corromperem é algo quase que generalizado, até porque o poder, a fama, a capacidade de exercer influência e controlar, isso tende muito a corromper o coração do homem, ou talvez revelar o coração de alguns, que antes às vezes de serem ou terem autoridades, eles eram mais simples, mais verdadeiros, mais honestos. E quando as autoridades se corrompem, quem sofre? Todos. O povo sofre diretamente. Olha o versículo 3. Começa Miqueias capítulo 3, o versículo 1, primeiro Deus diz assim, escutem agora governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é vocês, ou não é a vocês que compete conhecer a justiça? Olha que palavra de Deus para nós, e você que é pai, você que é mãe, nós que somos pastores, essa palavra é para nós devemos viver, ensinar e praticar a justiça, não só falar, mas viver, praticar, ensinar, e ensinar com o exemplo. Qualquer pessoa pode dar bom conselho, mas poucos podem realmente
demonstrar com a vida o que é correto, testemunhar o que é correto. E Deus está dizendo, versículo 2: vocês odeiam o bem e amam o mal, e arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Amado, o grande problema nosso é quando a gente começa a amar o que Deus odeia, e a gente começa a odiar o que Deus ama. E Deus está dizendo isso aqui, que as autoridades estavam odiando o bem e praticando o mal. Quando a gente começa a achar que ser honesto é algo muito difícil, quando a gente começa a achar que ser justo é ser bobo, quando a gente começa a achar isso, quando isso começa a passar no nosso coração, amado, já é uma demonstração de que alguma contaminação está entrando em nós. Nós devemos amar a justiça, amar a verdade, mesmo quando essa verdade nos expõe a nos arrepender e dizer: eu estou ou estava no caminho errado, eu estava equivocado, eu fui injusto, eu não agi da melhor maneira. Nós precisamos amar a verdade, porque Deus, Ele é verdade, Ele é justo e verdadeiro, são os seus caminhos, o Rei das Nações. E aqui então em Miqueias capítulo 3, veja no versículo 3: vocês comem a carne do meu povo e arrancam a pele, quebram os ossos, repartem. Amado, como o povo vai sofrendo. As grandes guerras, os grandes centros urbanos, quando você percebe tanta desigualdade, tanto desemprego, tanta gente sofrendo, passando fome. Irmãos, se as nações realmente quisessem, não haveria fome na face da terra. A desigualdade, pessoas que têm muito, esbanjam muito, ostentam das maneiras mais horríveis. Eles deveriam ter vergonha de falar com o quanto que eles gastam com coisas banais, fúteis. Isso vai gerando tanta desigualdade, tanto ódio, tanta opressão. O texto não está dizendo que quando as autoridades vivem contaminadas pela corrupção, pela ganância, o povo vai sofrer diretamente. E o povo sofre quando governantes vivem de maneira corrupta, sacerdotes, profetas, todos serão julgados, amados. Por mais que Deus permita a autoridade deles, todos serão julgados pelos seus atos, pelas suas motivações, inclusive. Sabe, nós precisamos entender isso. Deus vai julgar todos eles. Aqui Deus está dizendo isso de maneira muito clara. Seja governante, seja profeta, seja sacerdote, seja pastor, todos vão prestar contas diante do tribunal de Cristo. Se eles ensinaram e preservaram a verdade, ou se eles ensinaram e viveram na ganância, na mentira, na injustiça. E aí, amado, perceba o texto, pelo menos 4 erros dos governantes aqui que eu quero listar. Primeiro, eles pervertiam o que era correto. Perverter o que é correto. Então Deus mostra aí que eles estavam amando o mal, versículo 2, e odiando o bem. Quando a gente começa a olhar para coisas que são corretas e criticar. Tem pessoas que quando vê alguém fazendo algo bom, elas criticam por inveja, por ciúme. E às vezes os governantes fazem isso. Um partido faz de tudo para destruir o outro partido. E isso está generalizado. E isso não é só um problema do Brasil. A gente sabe que esses grandes conflitos de governantes corruptos a maioria das nações sofre muito com isso. E eu ouso dizer que todas as nações precisam sempre estar confrontando essa tendência, em todas as nações. Algumas isso é mais visível, mais explícito, e infelizmente, nossa América Latina, ela é conhecida por corrupção, por desigualdade ser muito comum nas nações. Mas nós sabemos que outros continentes, como em África, quantos lugares, que a miséria é muito grande, porque por trás da miséria sempre tem pessoas que estão pervertendo o caminho correto. Segundo lugar, também em Miqueias capítulo 3, o segundo erro que as autoridades estavam fazendo, tudo que eles faziam por interesse próprio, por benefício próprio. E isso não é só o governante, o profeta também, os sacerdotes também. É muito terrível, mas é uma verdade bíblica.
versículo de número 5. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que fazem o meu povo andar errante, e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregou guerra contra os que não lhes dão nada para comer. Sabe o que Deus está dizendo aqui, não sabe? O profeta, se você der dinheiro para ele, o falso profeta, ele vai te dar uma palavra de paz. O falso profeta, se você não der nada para ele, ele vai te amaldiçoar. Será que isso não é uma realidade? No tempo bíblico era, hoje é. Por quê? Porque faz tudo por interesse, prega por interesse, para ganhar dinheiro, trata bem por interesse, visita, telefona por interesse. O interesse é benefício próprio, não é a salvação e, sobretudo, o interesse não é falar a verdade. E assim são os governantes também, que começam a governar, decidir. A gente está aí diante de um momento onde o STF está tomando decisões extremamente importantes, decidindo por interesse pessoal, não pela justiça. Provérbio 17, 23 fala sobre isso. Deus diz em Provérbio 17, 23, sobre essa iniquidade dos governantes que decidem por benefício próprio, não tem nada a ver com verdade, justiça e nem constituição, usam de grandes discursos, de grandes argumentos, para no final a decisão já está tomada por eles, pensando em quem? Em si mesmos. É a tendência dos governantes, é a tendência do ser humano e é a tendência nossa, que nós precisamos sempre levar para Deus e falar: Senhor, purifica minhas motivações. Terceiro erro dessas autoridades: usavam o nome do Senhor em vão. É impressionante o que diz aí na palavra de Deus, como que eles usavam o nome do Senhor ainda no meio da iniquidade deles. Olhe comigo, quando versículo de número 11 diz o seguinte: os seus cabeças dão sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor não está no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Irmãos, essa é a realidade. A gente lê, parece que está lendo o jornal de hoje, não é? Mas essa é a realidade do coração humano corrupto, usando ainda o nome do Senhor. Quantos governantes na época de eleição usam o nome de Deus, mas eles não têm nada de Deus, usam para poder ganhar voto. Isso no Brasil, porque eu estava ouvindo um jornalista europeu que está no Brasil há muito tempo, e perguntaram a ele qual a diferença das eleições do Brasil para a Europa. Ele falou duas pelo menos. Primeiro, que aqui eles usam o nome de Deus e da religião para se eleger, e na Europa, se usar o nome de Deus ou de religião, ele perde. E o segundo, a segunda diferença, que é tão contraditória, é que aqui há uma raiva, uma ira e há um ódio na disputa, onde um tenta assassinar a reputação do outro, e ele diz que isso lá não existe. E olha que contradição: onde se fala mais de Deus, também se pratica mais o ódio, a difamação, a mentira, a fake news, sabe? Isso tudo mostra pessoas que usam o nome de Deus em vão. Isso, seja de qual partido for, nós temos que rejeitar isso. Nós temos que honrar o nome do Senhor. Nós temos que declarar que Deus, Ele não está aprovando, Ele não está no meio daqueles que usam o seu nome. Ele está entre aqueles que o temem, que o invocam em espírito e em verdade. Muito fácil usar o nome de Deus, falar em nome de Deus e alcançar até favores materiais e até ter ambiente falsamente profético e dizer que Deus está ali. Era isso que eles estavam dizendo. Eles estavam profetizando, eles estavam mentindo, eles estavam subornando, eles estavam enriquecendo por causa da ganância de maneira ilícita, e ainda diziam assim: ó, Deus não está no nosso meio, não aconteceu nada com a gente, nós estamos vivos, o juízo vai chegar. Essa é a palavra do profeta. E o profeta é muito claro, versículo 8, ele diz: quanto a mim, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão. O verdadeiro profeta não ilude o povo, o verdadeiro profeta adverte sobre o pecado. O verdadeiro profeta, ele é guiado pelo Espírito Santo, e ele pratica, prega e preserva a justiça. Mas qual é a tendência do coração do povo, do homem? Acreditar mais no falso,
acreditar mais no fácil, no que facilita, acreditar mais no que dá o que a gente quer ouvir e não o que a gente precisa ouvir, e usar o nome do Senhor em vão. Acreditar, alguns começam a acreditar que Deus os protege porque eles são escolhidos, porque eles são crentes, porque eles são de tal religião, seja qual for. Acreditar que Deus vai te proteger porque você de alguma forma é uma pessoa que não faz coisas tão terríveis. Amado, Deus não protege aquele que vive no pecado de maneira deliberada. Deus tem misericórdia, a graça dele está sobre todos nós, mas nós não podemos flertar, nem alimentar e nem amar a injustiça, a impiedade, todo tipo de obras da carne. Nós precisamos levar para a cruz, nós vamos nos arrepender, porque a mensagem do Senhor, amado, é: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A mensagem do Senhor é santidade. O propósito de Deus para a tua vida é te santificar, é me santificar todos os dias, para que a gente se torne semelhante a Jesus cada dia mais, até o dia da vinda dele. Nosso propósito de Deus para a nossa vida não é nos enriquecer, não é nos beneficiar, não é nos entregar aos nossos próprios desejos. Isso tudo passa. E em último lugar, os governantes aqui contaminados, as autoridades, os profetas, eles vão promover sempre a desigualdade e a exploração. O povo vai sofrendo com essa desigualdade, com essa exploração. E Deus está dizendo no versículo 4, no dia que eles vão de invocar o Senhor, mas Deus não os ouvirá, Deus vai esconder a sua face, porque eles praticam o mal. Sabe, irmãos, a grande tragédia de tudo isso é que, geralmente, os governantes, eles refletem um pouco do coração do povo. Governantes corruptos geralmente representam grande parte do povo que é corrupto. Governantes injustos geralmente representam grande parte do povo que é injusto e que se beneficia das injustiças dos governantes. E isso no Brasil, no Chile, na Argentina, no Peru, seja onde for, nós precisamos ser um povo que ama a justiça, que ama a verdade. Eu sei que às vezes em época de eleição é tão difícil votar. O mais importante é que a tua motivação seja pura, mesmo que você vote talvez em candidatos que não sejam tementes ao Senhor em todos os termos que nós gostaríamos, mas nós devemos votar não crendo que um governante vai resolver as questões de uma nação. Nós precisamos votar com a consciência pura, com a motivação pura, e sobretudo orar pelos governantes que estão lá, orar, e toda atitude de um governante, seja ele da nossa preferência ou não, que contraria a palavra de Deus, nós temos que expressamente ser contrários, e falar: lamentamos, não concordamos, pedimos perdão ao Senhor, mas nós não queremos ver uma nação que ama a injustiça, que aprova leis injustas, que tenta tirar a culpa de governantes corruptos que roubaram claramente e são injustos claramente, e ainda muitos não querem vê-los presos ou pagando pelos seus erros. Amado, nós precisamos cultivar no nosso coração a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, mas a verdade de Deus. Amém? Pai, obrigado porque Miqueias é tua palavra para nós nesses dias. Nós oramos, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nossa nação, que nós possamos praticar a verdade, a justiça no nosso dia a dia, na maneira que a gente trata um ao outro, na maneira que a gente investe os recursos que temos, na maneira que nós pagamos os nossos impostos. Pai, nós queremos ser aqueles que praticam a justiça, que andam na justiça, ainda que ao nosso redor a injustiça se torne comum. Pai, levanta uma igreja no Brasil e nas nações que ama a verdade, que não vai atrás de profetas ou de pastores que dão palavras agradáveis, mas cujo objetivo é explorar,
cuja motivação é a ganância. Pai, tem misericórdia de nós, nos ensina sempre a andar na verdade, ainda que a verdade venha nos confrontar, venha nos incomodar inicialmente, mas a tua verdade também vai nos libertar. Abençoe o Brasil, abençoe o Chile, abençoe a Argentina, nesses dias tão difíceis, onde há tanta turbulência no governo, que a paz do Senhor Jesus venha sobre as nossas nações, e que nós, como igreja, possamos ser aqueles que vão promover a paz, e, ó Deus, preservar e viver, praticar a justiça do reino, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.